Olá, crianças, boa tarde. Estamos aqui mais uma tarde, né? Tarde de quinta-feira, 7 de maio de 2020. E hoje nós vamos ter aula de história, né? Mas antes da aula de história, eu prometi que durante essa semana eu vou trazer um pouquinho sobre aí o nosso monstro que está no ar, né? Coronavírus. E hoje eu vou ler para você um pequeno texto que fala do surgimento desse vírus aí tão terrível que vem aterrorizando todos nós e que é uma coisa séria, que precisamos levar a sério para que esse mal, uma coisa tão séria, né? Esse mal aí que está alastrado, fazendo mal a tantas pessoas, tantas perdas, né? E não custa nada ficar em casa. Então se liga aí que eu vou ler para vocês um pequeno informativo sobre como surgiu o coronavírus. Vamos lá. Vou ler para vocês um pequeno informativo que eu peguei na internet sobre a descoberta desse primeiro vírus, tá certo? Apesar de ter chegado ao conhecimento da população nos últimos casos ao redor do mundo, o coronavírus é um vírus antigo e foi identificado pela primeira vez em 1960. Na família do coronavírus, né, porque existem várias mutações do vírus, no primeiro dia de aula a gente falou sobre isso, existem vários tipos, né, que causam diferentes quadros clínicos. Este vírus tem subtipos e leves, que causam resfriados, e outros dois subtipos mais graves, que causam infecção de trato respiratório, como uma pneumonia, por exemplo. Então, tem casos que pode ser leve, que a gente chama aqui de assintomático, e casos graves, que levam a uma pneumonia ou a infecção cardiopulmonar, que é o que está levando muitas pessoas a óbito. Então, essa dica aí fica para que lembrar vocês que esse vírus ele não nasceu em 2019. É por isso que ele é lido como Covid-19, porque foi um surgimento em 2019, que nós sabemos que começou na China e foi se alastrando por todo o mundo e estamos aqui, né, nesta quarentena ainda, tentando sobreviver a este vírus terrível, tomando os nossos cuidados, saindo o mínimo possível, fazendo todas as nossas atividades restritas, né? Não está sendo fácil. Peço a vocês que continuem assim, continuem em casa, continuem se cuidando, porque não sei vocês, mas eu tenho muitas pessoas já conhecidas que pegaram o vírus, ainda estão se cuidando, né? Ainda estão se tratando. Então, é muito mais grave do que a gente não imagina. Então, se vai sair, continue usando a máscara, continue usando o álcool em gel, lavando as mãos, deixando a roupa suja em um lugar separado, para que não haja danos maiores com as nossas famílias, tá certo? Fica aí a dica. Vamos agora para a nossa aula de história, que hoje nós vamos falar sobre as primeiras comunidades. E antes de começar a aula, eu trouxe um pequeno vídeo para vocês que vai dar uma ideia melhor do que nós vamos falar hoje, tá certo? Fica aí com o vídeo. Quando e como surgiram as primeiras cidades? As primeiras cidades aparecem no Oriente Médio, no sul da Mesopotâmia, região da Ásia, onde estão situados atualmente o Irã e o Iraque. Como na época essa região era banhada pelos rios Tigre e Eufrates, tinham terras muito férteis que facilitavam a plantação de alimentos. Mais especificamente, o primeiro assentamento a receber o nome de cidade foi Jericó, às margens do rio Jordão, na Palestina. Isso aconteceu há 8.000 anos antes de Cristo. Porém, o Homo sapiens sapiens, o homem atual, surgiu bem antes de Jericó, há 40 ou cerca de 30.000 anos antes do aparecimento de Jericó. Por sua vez, o uso do fogo, as primeiras pinturas rupestres, construção de cabanas e a utilização de artefatos de pedra lascada são anteriores a Jericó. Çatalhöyük, no sul da Anatólia, atual Turquia, surgiu pelo que se sabe muitos séculos depois de Jericó, mas foi o primeiro assentamento a registrar sinais de que sua população praticava música e dança. Na verdade, mais importante que saber quais foram as primeiras cidades é saber em que contexto e como surgiram as primeiras estruturas espaciais classificáveis como urbanas.
As primeiras cidades fazem seu aparecimento na chamada Revolução Agrícola ou Revolução Neolítica, por ter ocorrido no período pré-histórico, a Idade da Pedra Pólida, ou período Neolítico. É na Idade da Pedra Pólida que se inicia a agricultura, e graças a isso irão surgindo aos poucos assentamentos sedentários e depois as primeiras cidades. Levando em conta que a subsistência do homem pré-histórico, normalmente nômade, era garantida pela caça, pesca e coleta vegetal. A agricultura foi um salto extraordinário, uma mudança radical. Com a agricultura, tornou possível alimentar a população cada vez maior, gerando um excedente alimentar. Se na base de uma simples economia de caça e coleta, todos os adultos do grupo eram obrigados a participar da busca e obtenção de alimentos sob pena de morrer de fome se não o fizessem. A possibilidade técnica de obtenção de acidentes proporcionava condições para que certos indivíduos se desvinculassem da produção, dedicando-se às outras funções especializadas, fazer guerra ou cuidar de serviços religiosos, por exemplo. A cidade, em contraposição ao campo, foi se constituindo como um local onde se concentravam os grupos e classe cuja existência enquanto pessoas não vinculadas às atividades agropastoris. Vamos chamar a atenção para o processo de passagem da produção de subsistência para a produção de alimentos, visando também o comércio externo, assim como para o surgimento da manufatura especializada, tudo isso tendo um arrebatamento demográfico sob a forma de uma acentuada expansão da população, fundamentos sobre os quais se deram a transformação de povoados de agricultores em cidades e proliferação destas. Cumpre sublinhar que o aparecimento e proliferação de cidades pelo mundo antigo teve relação não apenas com as inovações técnicas que permitiram a agricultura e a formação de acidentes alimentares capazes de alimentar uma ampla camada de não produtores diretos, mas com mudanças culturais e políticas profundas, mudanças de ordem social em geral. A regra foi de que o surgimento das primeiras cidades desse entrelaçadas com o aparecimento de formas centralizadas e hierárquicas de exercício de poder. E com efeito, foi justamente a formação de sistemas de dominação com monarcas e seus exercícios que permitiu, ao lado das inovações técnicas, uma crescente extração de excedente alimentar sobre o fundamento de opressão de produtores diretos. Há registro de poucas exceções a essa regra de tendência de centralização de poder na esteira da gradual sedentarização e do domínio da agricultura. Em geral, contudo, acabou se desenvolvendo em muitos locais um aparelho de Estado, uma estrutura de poder e dominação que determinou no seio da sociedade uma separação rígida entre elite e povo. Ao longo da história da humanidade, poucos foram os momentos em que essa separação, uma vez instalada, foi desafiada e superada. A democracia é um bom exemplo. Recapitulando, as primeiras cidades surgem como resultado de transformações sociais, econômicos, tecnológicos, políticos e culturais, quando para além de povoados de agricultores ou aldeias, que eram pouco mais que acampamentos permanentes de produtores diretos que se tornaram sedentários, surgem assentamentos permanentes maiores e muito mais complexos, que vão abrir uma ampla população de não produtores, governantes, funcionários, sacerdotes e guerreiros. As cidades também irá abrigar artesãos especializados, como carpinteiro, ferreiros, ceramistas, joalheiros, tecelões e construtores navais, os quais contribuirão com suas manufaturas para o florescimento do comércio entre os povos. Em vários sentidos, por consequente, a cidade difere do tipo de assentamento neolítico que se precedeu menos complexo. Entretanto, as cidades continuaram a transformar-se durante os milênios seguintes ao seu aparecimento e continuam a transformar-se sem cessar. Depois desse pequeno vídeo que vocês assistiram sobre as primeiras cidades e comunidades, que são as mesmas coisas, nós podemos observar que houve uma grande evolução, não é isso? Que a história, ela faz parte das nossas vidas desde sempre, né? E é inevitável vivermos sem ela. Aqui eu separei uma foto que mostra os homens que vivem em cabanas. Né? Essa foto aqui são pessoas que até hoje elas se alojam, vivem em cabanas e formam suas comunidades. Então, assim foi a evolução dessas comunidades. Então, vocês viram aí como tudo surgiu, como foi a evolução dessas cidades, dessas comunidades e como está hoje, né, gente? Então, de metrópoles para grandes metrópoles, né? Então, não podemos nem fazer nenhuma comparação relacionada a tudo que nós já conhecemos sobre cidades.
Então, essas organizações, elas surgiram, a gente precisa saber como elas surgiram, né? Para poder entender como ela se encontra hoje. Sociólogos, históricos, né? Historiadores, quer dizer, eles estudam tudo isso para poder entender melhor o funcionamento da atual comunidade. Então, como eu estava falando, né? Esses historiadores, eles estudam esses comportamentos da pré-história até o homem atual, né? E é notório que, diante de toda a evolução que nós vimos no pequeno videozinho, que eles se organizavam em grupos para suprir alimentações, depois aquilo que não era, que já tinha suprido a comunidade, eles faziam as trocas, né? Se um plantava feijão, o outro plantava milho, eles trocavam, por exemplo. Quando eles caçavam, eles dividiam a caça. Então eles viviam muito em comunidade, eles viviam muito da partilha. E aquilo que sobrava, eles depois aprenderam a comercializar, que já foi um outro passo que foi se dando na sociedade. No livro, nós vamos estudar hoje, nós vamos ver aí no capítulo 2, que é a partir da página 13. Abram aí no manual do aluno, né, o livro grossinho aí, não é o caderno, é o livro. Ele deixa uma explanação bem clara de tudo que nós falamos até agora, nós vimos no vídeo também. Então, no livro de vocês, aí da página 13, tem um diálogo da professora Nádia com 2 alunos. E o diálogo diz assim: a professora pergunta, vocês sabem dizer como nossa cidade está organizada? Há divisões de trabalho? Há algum comandante na cidade? Aí a garotinha responde: o prefeito é quem comanda a cidade, correto? Aí o menino responde: na cidade há muitas pessoas fazendo trabalhos diferentes. Então foi uma observação desses alunos, de forma oral, né? Nós vamos ver aqui que vai haver, tem questões aqui que eu vou dizer se é para a gente só falar aqui e refletir, né? Porque não tem como nós debatermos. Mas você vai levar a pensar da antiga sociedade, das antigas comunidades para as organizações e comunidades atuais. Aí logo em seguida diz assim: retomando a pergunta de Nádia, como é a organização da atividade na sua cidade? O menino aqui falou, né? Que são diferentes. E essas diferenças mudam em todas as áreas de administração. Ela pode atender a população de maneiras formas. Por exemplo, o governo dividiu as prefeituras. Né? Nós temos presidentes, deputados, prefeitos, antes governadores, prefeitos, vereadores, líderes comunitários, né? Todas essas pessoas, ela trabalha ao bem da comunidade, pelo menos deveria, né? E essa administração, ela vem de diferentes formas, como falou o menino. E o prefeito, claro, ele tem uma grande responsabilidade pela cidade, mas não é só o prefeito, né? Até a própria comunidade também tem que ter esse olhar de responsabilidade. Logo após, tem uma chamadinha, um textinho, que vai justamente nos recapitular as primeiras civilizações que nós vimos no vídeo, né? Então, eu não vou ler para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Que aí fala de que o homem ele aprendeu a se organizar, ele aprendeu a conviver da caça, da pesca, dos primeiros registros, né? Nós vamos ver que isso é muito importante na história, que não existiam os registros hoje, como existem, eles eram em pedras, né? Depois que eles descobriram a cerâmica, eles começaram a registrar acontecimentos e fatos.
E graças a esses registros foi que foi dando forma à história antiga, para que nós possamos hoje entender a história atual. Então, só um lembretezinho aí que eu vi na hora que eu estava pesquisando a aula, que as comunidades existem há mais de 1,5 milhão de anos. Muito tempo, né? Não é 1.000 anos, não são 2.000 anos que nós vivemos. Porque essa nossa contagem, não sei se vocês sabem, foi depois de Cristo. Mas existia uma contagem antes de Cristo. Até 4.000 anos antes de Cristo. Então as civilizações, as pessoas, elas existem há muito tempo. Não é? Não foi de uma hora para outra que surgiu. Né? E estudos mostram que lá no Egito, na Mesopotâmia, foram as primeiras civilizações, vieram de lá. Então são povos muito antigos, são povos que têm histórias incríveis, né? Até do povo cristão mesmo, eles surgiram de lá, aqui do Mediterrâneo lá. Então vamos pular agora para a página 14. E o segundo quesito diz assim: em sua casa são estocados alimentos? E quando eles estão acabando, o que seus familiares fazem? Boa essa daí, né? Porque lá naquele tempo da civilização, eles já estocavam alimentos. Só que eles estocavam alimentos de forma diferenciada da nossa, né? Nós fazemos a feira. Então a feira, ela é para que nós possamos armazenar alimentos para um mês, para 15 dias. Né? Isso aí vai depender da família. Então, esse grupo de armazenamento, esses estoques existem há muito tempo. Eles estocavam grãos, eles estocavam carnes, eles aprenderam a conservar a carne no sal, no sol. Né? Então, assim, eles guardavam, eles tinham esse cuidado desde aquele tempo. Então, os avanços na produção agrícola excedem possibilitaram algumas pessoas que não deixassem o trabalho da agricultura e passassem a exercer outras funções, como os artesãos, os ferreiros, os alfaiates, entre outras. Esse processo ficou conhecido como divisão de trabalho ou civilização dos ofícios. Então foram surgindo outras funções dentro da comunidade. Hoje nós chamamos de profissões. Naquela época eles davam essas funções para quem tinha habilidade para estocar, para plantar, para colher. Não é isso? Então tudo vai se renovando. Hoje a revolução dessa nossa técnica de guardar alimento é bem diferente do de antigamente. Terceiro quesito também é só nós pensarmos. Se quiser escrever aí não tem problema, mas vamos lá. Os produtos que sua família consome em sua casa são produzidos por vocês mesmos ou por outras pessoas? E aí? O arroz, o feijão, a carne, são os seus familiares que vão caçar, que plantam, que colhem? Obviamente que não, né? Se existe alguém na sala que ainda vive dessa forma, eu não conheço, né? Mas a sociedade hoje, elas compram os serviços, né? Elas compram os alimentos, elas compram as coisas. Onde antigamente elas produziam, estocavam, comercializavam. Hoje existe o grupo que comercializa, o que planta, o que colhe, e os consumidores, que somos nós, né? Então, provavelmente, pode ser que você no máximo tenha em casa uma horta, né? E você possa dali tirar um alimento para consumir. Foi você que plantou. Mas, passando disso, acho que não, né? Um tanque de criador de peixe, ou cria galinha no quintal, não sei, né? Depois vocês me contam aí se existe alguém
que ainda vive dessa forma. Depois de toda essa evolução, né, da história, claro que a liderança, como foi falado lá no quadrinho, né, que hoje, por exemplo, na nossa cidade do Recife, quem é líder é o prefeito. Naquela época, antigamente, também tinha essa necessidade, né? Então veja na página 15 aí, a continuidade, que como eram formadas essas lideranças. Essas lideranças tinham o conselho, que era a assembleia, eles faziam uma reunião, escolhiam um chefe da clã, do grupo, e esse chefe ele deveria ser uma pessoa mais velha. E essa pessoa, por que mais velha? Porque elas tinham mais experiências. Então eles entendiam que essas pessoas estavam aptas para ser líderes. E ali eles ordenavam aquela pessoa líder da comunidade, da tribo. Não é isso? Hoje são 10 cidades. Quem responde por nossa cidade é o prefeito. Não é isso? E existe o apoio, né? Que é toda aquelas pessoas que trabalham também na prefeitura, que dão suporte ao prefeito. Antigamente, foi mudando. Eram os anciões, aí depois reis, faraós, patise, inca, entre outros que a gente nem conhece, só de pesquisando para saber como eram esses líderes. Então, veja como mudou, né? O Brasil ele era da monarquia, nós tínhamos rei, rainha, príncipes. Mas ele, em 1988, ele passou a ser república, então deixou de ter aquela forma de governo e hoje nós temos a forma de governo que é democrática, né? Vamos dizer, nós escolhemos os nossos governantes, muitas vezes de forma errônea, mas escolhemos. Aí o quarto quesito, respondam aí, viu? Presta atenção, faz um rascunho em algum lugar e já coloca aí no quarto quesito. Esse aqui é para responder mesmo. Na comunidade atual, quais tipos de liderança você conhece? Aí esse é fácil, né? Tem vários líderes, o líder da agricultura, da pecuária, tem aquele que trabalha na empresa. Então, em cada local existe um líder. Na escola tem um coordenador. Então, existem vários tipos de liderança. A liderança não tem só aquela, prefeito, presidente. Esses grupos eles foram subdividindo de acordo com suas necessidades. Aí a origem dessas primeiras cidades veio do núcleo populacional que acrescentaram tanto para receber como para dividir ideias com outros grupos. Eles se reuniam para trocar ideias. Isso foi tornando complexo. Até hoje é complexo, né? Vivemos numa sociedade complexa, podemos dizer assim. Talvez naquele tempo antigo eles se relacionassem melhor do que hoje, né? Porque hoje a ganância fala mais alto, o poder fala mais alto. Então existem outras características que surgiram nessas comunidades atuais e podemos dizer que tinha uma grande relevância antigamente, né? Imagine eu plantar e eu saber que eu vou dividir com o meu vizinho, né? Não importa, você tem feijão, o arroz está mais caro, não interessa. Nós fazíamos essa troca sem nenhum problema. Então hoje existem outros problemas por trás, tornando uma sociedade complexa. Na página 16, continuação também do texto. E assim foi a necessidade de ampliar a administração e o espaço, né? Então, os nômades, eles viviam naquelas comunidades ali, né? E se tornaram sedentários, porque eles ficavam naquele espacinho ali, eles dividiam ali. Hoje não. Hoje o homem ele sai e ele domina diferentes espaços, né? Eles não mantêm somente espaços restritos, eles vão além daqueles espaços. E aí as cidades geralmente tinham os seus espaços divididos.
Naquela época era dividido com a agricultura, com o campo, na criação do gado, né? Para caça. Hoje não. Hoje o homem ele é voltado a quê? A economia, a negócios, a bens, né? Construções, grandes construções. Isso aí já foi uma grande evolução também dessas comunidades. Aí vamos agora pensar, não precisa escrever, só se quiser. Em sua opinião, quais são os problemas de conveniência, de convivência em sua comunidade? Quais ações você acha que deveriam ser tomadas para solucioná-las? E aí? Esse governo aí que nós vemos aí fora, qual é o problema? Vamos lá. Honestidade, lealdade, compromisso, né? Simpatia, estar no meio do povo e ter um compromisso de assumir aquilo que eles realmente dizem que vai fazer. Então, às vezes, eles falam muito em política, prometem, mas quando chega na hora, não cumprem. Então, o grande problema é a falta de compromisso, falta de responsabilidade, é a desonestidade que torna esses líderes e nós vulneráveis a esses problemas de convivência na sociedade atual. Então, acredita-se que a escrita, aí veio, né? Depois que a gente vai ver lá, né? Ele já escreveu nas paredes, ele tinha as pinturas rupestres, que eram registros que eles tinham. E aí foi surgindo a necessidade de outros tipos de registros, né? Então, há mais de 5.000 anos, na região onde está localizado o Iraque, né, que é onde eu falei, que são os lugares mais antigos, também conhecido como Mesopotâmia, existem os escribas. Existiram os primeiros escribas, que foram as primeiras pessoas que começaram a registrar nas cerâmicas, né? Eles começaram a ver que existia um lugar ali que eles podiam fazer o seu registro. E esses registros era feito em pedras de cerâmica, que dão um nome bem estranho aqui, e depois eu vou dizer para vocês quais são. E essas placas, são placas escritas chamadas de cuneiforme. Esse cuneiforme era como se fosse um livro, só que na cabeça deles, né? E eles vinham ali, quando a cerâmica estava ainda, não estava consistente, eles vinham e faziam seus registros. Então foi aí onde surgiu os primeiros registros de atividades que eles faziam. E aí o homem começou a estudar esses registros antigos, esses cuneiformes. Na página 17 também está dando continuidade nessa história, né? Nesse surgimento aí da escrita. E tem uma leitura aí curiosa, que eu vou deixar para vocês lerem, que fala justamente sobre a epopeia, que é um poema que conta feitos memoráveis e heróicos de um personagem. É como se fosse um livro, né, que conta essa história desses personagens e ficaram lá registrados. Então existem essas placas de argila que atualmente se encontram no Iraque e no Oriente Médio e são os primeiros registros da humanidade. Então são guardados, com certeza eu creio, há mais de 2.700 anos atrás. É guardado em um museu que ninguém, acho que imagina lá, deve ser intocável, só que para quem viaja para aqueles lugares ali, faz a visita ao lugar, que ainda tem acesso a esse material. Na página 18, nós vamos agora responder. Vamos lá. O primeiro quesito da página 18 também a gente vai só falar. Se quiser escrever, fique à vontade. No caderno está sua observaçãozinha, vou colocar lá uma chamadinha. As meninas gostam daquelas etiquetinhas para colocar uma observaçãozinha. Fique à vontade. Eu quero ver aí vocês colocando lá os tópicozinhos. Aí fala assim no primeiro quesito. A escrita registrada na placa de argila é conhecida como cuneiforme
Identifique uma diferença e uma semelhança entre a escrita que você pratica. E aí? O que a gente pode dizer que se assemelha àquela escrita antigamente para a escrita de hoje? Com certeza é o objeto, né? Nós não escrevemos mais em pedras, não existe pessoas mais registrando em pedras. Agora são livros, enciclopédias, entre outros, né? Nós vamos ver mais adiante os materiais digitais, que não precisam mais manual. Até usamos o manual, mas a escrita atual é as digitais. Para os povos agricultores da Mesopotâmia, como os sumérios, o dilúvio estava associado às cheias dos rios. Por que as cheias eram importantes para a agricultura? O que é que vocês acham? Essas cheias aí que eles associam, né? Essas cheias, até o dilúvio mesmo, fizeram essa comparação. As cheias, por que era bom? Porque era um motivo de alimentar a agricultura, a fertilidade do solo. E nesse lugar, no Oriente Médio, é um lugar seco. Então, quando chovia, quando tinha uma devastação de água, uma inundação, eles viam aquilo ali como uma bênção. E eles passavam a ver aquilo ali como um benefício para a agricultura. Entendeu? Então, quando os rios enchiam, quando havia uma dessas cheias, eles começaram a ver isso como um ponto positivo. A argila foi a matéria-prima da placa onde foi escrito o poema de Gilgamesh. Pensando em outros povos do passado e na sociedade atual, faça o que se pede. Converse com um colega ou professor, pode ser sua mãe, seu pai, sua coleguinha, não necessariamente na sala de aula, né? Identifique outros materiais usados ao longo da história para registrar a escrita humana. Então, quem lembra dos papiros? Uma dica, né? Aqueles rolinhos lá que ficavam registrados, principalmente os cristãos. A Bíblia ela foi relatada em papiros, que é aqueles rolos de papel que as pessoas pegavam ali e depois, de acordo com a evolução, ia transmitindo da forma escrita de cada um. Aí hoje nós vemos que também, antigamente também tinha, aí depois da cerâmica surgiu o couro, registros em madeira, pedras e por último papel. A última descoberta foi o papel. Aí hoje, né? Aí agora, na sociedade moderna, que materiais são esses? Já falei. Quem lembra? Aí tem os papéis, os livros, os computadores, smartphones, né? E os tablets. São as tecnologias atuais. Aí já pensou se nós tivéssemos aula em um cumiforme? Eu levasse lá uma pedra de cerâmica para cada um, registrar a aula, e trabalho não daria, né? É só para a gente pensar um pouquinho. Na página 19 nós vamos começar a responder a atividade. Eu vou estar aqui ajudando vocês, tá bom? Eu vou lendo e vocês já vão fazendo os rascunhozinhos, depois passa para o livro, se não quiser fazer diretamente no livro. Qualquer dúvida, volta à aula, assiste novamente, ou lê o livro, lê os textos que não li todos os textos completos, vocês precisam ler para a gente ganhar tempo, tá bom? Então, a agricultura e o pastoreio, a agricultura e o pastoreio foram atividades que contribuíram para a organização dos primeiros núcleos populacionais. De que maneira essas atividades auxiliam na organização da população sedentária? E aí? Por quê? Porque eles plantavam ali, porque eles colhiam ali, eles pastoreavam os seus animais naquela mesma região. Não precisava sair para fazer isso. Era tudo sedentário, ou seja, tudo no mesmo lugar. Aí vem o segundo. Otávio decidiu estudar um conceito relacionado ao termo excedente. Ele começou então a escrever algumas palavras que acreditou estarem relacionadas a ele. De acordo com o que você estudou sobre esse conceito, circule os quadros a seguir
As palavras que estão relacionadas à ideia de excedente, ou seja, uma coisa que sobrou, que excedeu. Quando é que tem exceder? Né? Porque eles viviam da caça, da pesca e da agricultura. É quando excedia, ou seja, sobrava daquilo que eles produziam, aí eles comercializavam. Entendeu? Eu até falei no comecinho. Então aí está relacionado a, vamos lá, marcando aí, produção, circula produção, a abundância, ou seja, muito alimento, muita caça, muita pesca. Aí, improdutivo, agricultura, excesso, né, que vem de exceder, pastoreio, reservar e guardar. Então, essas palavras são relacionadas à ideia de sobra, de ficar ali, que tem que servir para alguma coisa, entendeu? Então, se não serve para mim, vai servir para o outro. Então, quando toda a comunidade já estava abastecida, que eles já estavam abastecidos, eles começavam a levar para outros lugares para comercializar. E aí começou a surgir os comércios. Terceiro, sobre o processo de especialização dos ofícios, assinale as frases a seguir que contêm informações corretas. Bora lá, fazendo junto comigo. Estou esperando. Terceiro quesito, página 19. No início, as pessoas trabalhavam na agricultura ou no pasteiro e produziam seus próprios objetos. Certo? No início, as pessoas trabalhavam na agricultura, no pastoreio e compravam os objetos que utilizavam. E aí? Eles compravam? Compravam. Nessa época aí, eles compravam também o que vinha de fora de outros povos. Eles não viviam só daquilo, eles também compravam. A produção que excede criou condição para que as pessoas pudessem realizar outras atividades. Justamente, o comércio. Certo também. Os três primeiros aí, marca X. Aí o quarto. A produção excedente fez com que as pessoas trabalhassem ainda mais na agricultura, sem tempo para outras atividades. Não, isso aí não marca. O crescimento da população manteve pessoas trabalhando no campo, mesmo com especialização de ofício. Certo. A produção era pequena e faltava mão de obra para trabalho de jeito nenhum. Eles eram muito unidos, trabalhavam em grupos. A produção de excedente ocorreu devido às atividades agrícolas de um pastoreio, também não. A produção excedente só foi possível a partir da produção artesanal, também não. Ok? Vamos agora para a última parte. Nos primeiros tempos que a sociedade desenvolveram sistemas escritas, esses sistemas eram utilizados em quais situações? Quem sabe? Quando é que eles usavam a escrita? Para fazer cálculos, vão escrevendo aí. Para fazer anotações sobre a agricultura, eventos históricos e religiosos, porque eles eram um povo muito religioso. E aí foi surgindo também novas descobertas através daqueles registros que eles iam fazer. Quinto, na sociedade de qual você faz parte, há algum sistema de escrita para que ele é utilizado? Então, claro que nós utilizamos o alfabeto, né? Nós utilizamos as letras, a escrita. Utilizamos no nosso cotidiano tanto a fala, né, que é a comunicação verbal, como a escrita, né, que a gente precisa do sistema alfabético de escrita. Cada país tem o seu sistema. Nós, brasileiros, temos o nosso sistema de o alfabeto. Então, aí a gente aprende a falar e escrever.
Sexto, na sociedade antiga surgiram alguns tipos de governança. Quais modelos de governo surgiam no passado? Lembra que eu falei? Eles eram o que da tribo? Líderes, que são chamados de clã da tribo. Então, tribo não de índio, mas tribo da comunidade. Eram os clãs, as lideranças, que eram aquelas pessoas mais velhas. Na letra B, qual motivo foi necessário para encontrar liderança para a sua comunidade? E aí? Precisamos de um ancião para tomar conta de nossa comunidade, por exemplo, nossa cidade do Recife? Não. Nós precisamos de pessoas formadas e comprometidas com a situação do povo da nossa cidade. Não é isso? A letra C, você vai pesquisar em jornais e revistas imagens que representam uma forma de governança no tempo presente. Pode ser conselheiro, um líder de clã, líder de tribo, de outros tempos de lideranças atuais. Aí você vai recortar e vai colar aqui embaixo na letra C. Ok? Então aí nós terminamos hoje esse assunto. Na próxima aula nós vamos corrigir a atividade que eu vou deixar lá na plataforma do caderno de atividades de vocês. E vocês vão responder da página 5 de História. Deixa eu só me certificar aqui. Vocês vão responder que, na verdade, isso mesmo. É da página 5 à página 9. Eu vou colocar lá na plataforma também. E na próxima aula nós já vamos ver os povos antigos e o cotidiano religioso. Então, esses povos que se formaram até os povos de hoje, que é os povos religiosos. Tá bom? Tenham uma ótima tarde e até amanhã. Fique com Deus.